pessoal, não há dúvidas que alguns animais são simplesmente umas fofuras. Tão peludinhos e adoráveis, dá até vontade de fazer carinho neles. Bom, ou pelo menos admirá-los de perto. Mas no nosso planeta existem criaturas ainda mais legais, os filhotes desses animais. É muito interessante observá-los, eles matam todos de fofura e tem uns que parecem que surgem na Terra de uma maneira contrária às leis da natureza. Mas uma coisa de cada vez, porque é melhor você ver tudo com seus próprios olhos. Vamos lá! Panda gigante. Os pandas são animais únicos. Eles são ursos, mas são considerados praticamente herbívoros, já que preferem bambu a qualquer outro alimento. Na natureza, os pandas vivem apenas na China e são considerados um de seus símbolos. Os bebês pandas são particularmente interessantes. Em cerca de metade dos casos, os pandas dão à luz a gêmeos, porém, na natureza, apenas um filhote sobrevive, pois o corpo da mãe simplesmente não produz leite suficiente para os dois. Os pandas nascem muito pequenos, cegos, sem dentes e com um peso mísero de 90 a 130 gramas. Para comparação, um animal adulto tem entre 70 e 125 quilos. É claro que os filhotes de muitos animais nascem extremamente pequenos e fracos, mas no caso dos pandas, a natureza passou de todos os limites. Alguns estudiosos acreditam que isso está relacionado com a hibernação. Os pandas, assim como outros ursos, aprenderam a controlar a gravidez para que ela não coincida com um período de sono prolongado. No entanto, os filhotes dos outros ursos nascem bastante fortes e até independentes, ao contrário dos pandas. Ainda não se sabe a que se deve essa diferença de tamanho. É claro que existem versões diferentes, mas os pandas não são propensos à procriação em cativeiro e, portanto, é bastante difícil estudar seus filhotes recém-nascidos. Tartaruga. A família das tartarugas marinhas tem várias espécies, entre as quais existem várias características em comum. Em primeiro lugar, seu habitat, que é a água. Em segundo lugar, sua maneira de nascer. As fêmeas vão até a costa e põem seus ovos nas praias ou em outros ambientes arenosos. Normalmente isso ocorre à noite e longe da linha da maré. A maioria das fêmeas faz isso somente uma vez a cada 3 ou 4 anos. Sim, as tartarugas são muito conscientes com o processo de procriação. Em um ninho, geralmente são postos cerca de 100 ovos. O período de incubação pode durar até 2 meses. Quando ele termina, as pequenas tartarugas eclodem dos ovos e correm imediatamente para a água. Infelizmente, nem todas chegam lá. Alguns bebês morrem ao longo do caminho, afinal, são um prato cheio para os pássaros. Mas mesmo chegando no mar, as tartaruguinhas não estão totalmente seguras. Os cientistas estimam que, de cada 1000 filhotes, apenas meia dúzia sobrevive até a idade de reprodução e tem filhotes. Os culpados disso costumam ser os peixes predadores, mas a atividade humana também pode ser prejudicial. É o caso dos pescadores de caranguejo que trabalham nas costas, por exemplo. As tartarugas geralmente caem nas suas redes e morrem enroscadas. Girafa. O período de gestação de uma girafa dura de 400 a 460 dias, depois dos quais costuma nascer apenas um filhote, embora em casos raros nasçam gêmeos. Durante o parto, a girafa fêmea permanece de pé. A girafa recém-nascida, no entanto, não consegue se sustentar sozinha. E dá para entender, afinal, poucos animais conseguem se comportar imediatamente como um adulto. No entanto, como muitos animais de casco, as girafas crescem muito rapidamente. Algumas horas após o nascimento, o bebê não só consegue ficar de pé, como também pode correr. No entanto, durante as primeiras 3 semanas, o filhote passa a maior parte do tempo escondido. Durante esse período, o padrão de sua pele muda gradualmente e a girafa aprende a se camuflar. Nesse período, ela ainda se locomove com sua mãe, assim como com outras fêmeas e filhotes. Os machos adultos não têm quase nenhum papel na educação dos filhotes, embora sejam amigáveis com eles. Bicho preguiça. Talvez os animais mais estranhos do nosso vídeo hoje sejam as preguiças. Não, sério, você já as viu? As preguiças parecem uma caricatura da evolução. Criaturas lentas e estranhas que ficam penduradas em árvores a maior parte de suas vidas, de cabeça para baixo. Absolutamente nada as incomoda. Dependendo da espécie, a gestação das preguiças pode durar de 6 a 12 meses. Nasce apenas um filhote de cada vez e ele fica com a mãe pelos próximos 5 meses. Às vezes, as preguiças bebês morrem quando caem de
de uma árvore, porque suas mães não descem atrás delas. Bem, dá até para entender. Imagine só quanto tempo uma viagem pelo tronco levaria. As preguicinhas que conseguem se manter nas alturas aprendem tudo com suas mães. Por exemplo, o bebê lambe os lábios dela para entender que tipo de alimentos são comestíveis. Novamente depende da espécie, mas podem ser frutas, insetos, pequenos lagartos e até mesmo carniça, ou apenas folhas mesmo. Tamanduá. Sem dúvida, os tamanduás estão no topo da lista dos animais estranhos. Sério, eles são aspiradores de pó que sobem em árvores. Ok, na verdade, nem todos os tamanduás sobem em árvores. Os tamanduás bandeira, cujo tamanho varia de 1,82 m a 2,17 m, preferem ficar no chão mesmo. Nem todas as árvores aguentariam esses animais enormes. A gravidez de um tamanduá bandeira dura cerca de 190 dias, e no parto nasce apenas um tamanduazinho. Como muitos outros filhotes, o tamanduá nasce cego e abre os olhos só depois de uma semana. No primeiro mês de vida, o bebê se alimenta de leite, mas gradualmente vai mudando para os alimentos sólidos. Bem, sólido é maneira de dizer. Ele passa a comer insetos. Durante todo esse tempo, ele anda nas costas de sua mãe. Sua cor se mescla muito bem com a cor da fêmea, pois é uma camuflagem de nascença. Aos 9 ou 10 meses, os filhotes de tamanduá se tornam completamente independentes e aos 2 anos e meio de idade estão prontos para terem seus próprios bebês. Cavalo marinho. No início do vídeo dissemos que falaríamos sobre animais fofos, mas talvez os cavalos marinhos não façam parte desse grupo. Quer dizer, eles são, é claro, muito engraçados e diferentes, mas não são animais que você pode pegar no colo e fazer carinhos detrás da orelha. Na verdade, achamos que eles nem têm orelhas. No entanto, os filhotes de cavalos marinhos com certeza merecem sua atenção. Antes de mais nada, porque é o macho que os carrega. No abdômen ou na parte dianteira do futuro papai cavalo marinho tem uma bolsa especial. Ao acasalar, a cavalo marinho fêmea deposita até 1.500 ovos ali, os quais são carregados com cuidado pelo macho. Pode levar de 9 a 45 dias até que os cavalos marinhos totalmente desenvolvidos sejam expelidos. Totalmente desenvolvidos, mas muito, muito pequenos. O processo de nascimento de pequenos cavalos marinhos não é como um parto comum. O macho dispara seus filhotes como se fosse um canhão, e fora isso, não faz mais nada. Depois disso, os filhotes têm que se virar sozinhos. Predadores, correntes oceânicas. Não é de surpreender que menos de 0,5% dos cavalos marinhos sobrevivem até a idade adulta. Alpaca. As amigáveis, um pouco tímidas e fofas alpacas são frequentemente confundidas com lhamas. Se um animal parecido com uma alpaca tentar cuspir ou morder você, ele não é uma alpaca. Melhor manter a distância. Uma noção de quão fofas as alpacas podem ser é o fato de que, às vezes, elas são alugadas para sessões de fotos de casamento. E o que poderia ser mais encantador do que a criatura mais encantadora? Seu filhote, é claro. O período de gestação da alpaca dura em média 11 meses e meio e dá origem a uma única cria. Cerca de meia hora depois, a pequena alpaca já é capaz de ficar de pé sozinha. 2 semanas após o parto, a mamãe alpaca já está pronta para a reprodução outra vez. Aos 6 meses de idade, o filhote já está pronto para parar de se alimentar do leite materno e ser independente. Além disso, como no caso dos humanos, as alpacas fazem tudo individualmente. Salamandra. Se você gosta de ficção, a salamandra é o animal para você. Ela é um lagarto mítico que pode viver nas chamas. Bem, na realidade as coisas não são tão legais assim. As salamandras são anfíbios semelhantes aos lagartos. A maioria delas tem uma aparência bastante insignificante e é pouco provável que você preste atenção a uma salamandra se ela passar perto de você na grama. Ao contrário de muitos outros habitantes do nosso planeta, as salamandras podem ter filhotes tanto botando ovos quanto por viviparidade. Tudo depende da espécie do animal. E graças à tecnologia moderna, podemos acompanhar de perto todo o processo de formação de uma pequena salamandra. Toda aquela história de divisão celular que você provavelmente estudou na escola, mas já deve ter esquecido.